Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a ansiedade, a depressão, o perfeccionismo, a procrastinação, a rejeição, a dependência química, a codependência emocional impositiva e a sexualidade distorcida. Meu nome é Piva. Eu sou o quinto filho de uma família bem estruturada e meus pais desejavam a minha vinda. Minha mãe sempre dizia que era Deus que lhe dava os filhos e ela sempre pedia a Ele que os usasse para que o mundo ficasse melhor. Minha família tinha sempre uma religiosidade intensa, embora o estudo e o trabalho fossem levados muito a sério. A minha infância foi muito divertida, brincando com os meus irmãos mais velhos, com o meu irmão mais novo, além de muitos primos e vários meninos no bairro onde eu morava. Isso foi até os 9 anos de idade, quando mudei para o Morumbi e perdi aqueles amigos da Vila Nova Conceição. Apesar de ter sido desejado e amado pela minha mãe e pelo meu pai, me sentia rejeitado pela minha mãe, pois aos 4 meses de idade ela me colocou para ser cuidado e amamentado por uma babá. Logo em seguida ela ficou grávida do meu irmão mais novo, tendo menos tempo ainda para mim, e também iniciou o trabalho de empresária, abrindo a boutique das Lu, que foi consumindo cada vez mais o seu tempo. Como consequência disso, eu passei a ficar desconfiado do sexo feminino, não conseguindo me relacionar profundamente com as mulheres. Na escola eu fazia amizades facilmente, e, a bem dos estudos, me destacava muito nos esportes desde cedo. Não sofri nenhum tipo de abuso físico ou sexual ou emocional na infância ou na adolescência. Meu pai estava presente na minha vida desde cedo, me levando todos os dias para a escola, me carregava no colo com frequência e logo me levou para assistir os jogos de futebol no estádio. Também jogávamos futebol juntos com certa frequência. Porém, meu pai tinha um problema. Ele não sabia conjugar o verbo amar e, como as palavras de afirmação são a minha principal linguagem do amor, eu também não me sentia amado por ele. Na realidade, eu nunca ouvi conjugar o verbo amar para ninguém durante a sua longa vida. E isso trouxe para mim uma influência emocional negativa, deixando as minhas emoções bloqueadas e o meu coração mais fechado, uma vez que a rejeição da minha mãe já havia bloqueado meus sentimentos desde a primeira infância. Na adolescência, comecei a namorar, porém não conseguia conjugar o verbo amar de verdade, e mesmo na juventude ainda não conseguia me relacionar profundamente com as pessoas. Experimentei o álcool, a maconha, o haxixe, a cocaína e o sexo, porém não me sentia feliz. Como a maioria dos rapazes da minha geração, a minha iniciação sexual foi com uma prostituta e mesmo depois com as namoradas, e às vezes apenas com garotas que eu saía para me divertir e, é claro, ter sexo com elas. O relacionamento era sempre superficial e eu não conseguia amar e nem me sentir amado por ninguém. Aos 17 anos, entrei na Faculdade de Medicina, estudando em São Paulo, onde morava com os meus pais. Contudo, eu era muito imaturo e logo convivi com pessoas bem mais velhas do que eu e com outros tipos de vivência que eu não conhecia. Elas facilmente me influenciaram e eu vivi os 2 primeiros anos de medicina totalmente deslumbrado por aquele ambiente e experimentando ao mesmo tempo muitas coisas erradas e prejudiciais, me envolvendo em festas, álcool, drogas, sexo, violência, perdendo o controle nos finais de semana, especialmente no sábado à noite. E, ao mesmo tempo, praticava 3 horas de treino diário, de segunda a sexta-feira, além dos jogos das competições universitárias. Porém, meu mundo desabou quando estava no começo do 3º ano e foi descoberto um câncer de pâncreas na minha mãe e ela foi piorando rápido. Isso me desencadeou uma severa depressão e eu precisei tomar medicamentos antidepressivos por 2 anos. Por outro lado, isso foi bom porque eu voltei a ficar interessado na espiritualidade, me envolvendo novamente na Igreja Católica, que eu havia deixado de frequentar quando entrei na faculdade, e como não obtive as respostas que almejava no catolicismo, então estava mais aberto para novas ideias. Foi quando eu estava profundamente incomodado com a falta de um significado maior para a vida, que eu conheci uma garota evangélica durante uma viagem aos Estados Unidos.
Ela me evangelizou e no ano de 1983 eu fui pela primeira vez num culto evangélico e me entreguei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Foi uma conversão verdadeira, com uma grande transformação de vida, e logo fiquei cheio do Espírito Santo, experimentando muitos dons do Espírito Santo, tendo muitas experiências com Deus. Com apenas 2 meses de conversão, eu já estava testemunhando de Cristo para os colegas, para os médicos, meus parentes, os professores, e também para os pacientes, fazendo capelania nos hospitais. Contudo, ainda não conseguia expressar profundamente os meus sentimentos e continuava muito fechado emocionalmente. Na verdade, havia um casco de tartaruga em volta do meu coração, aprisionando os meus sentimentos, que eu só consegui romper depois da minha conversão. Isso aconteceu no início do meu relacionamento com a Beth, a primeira e única mulher que eu conjuguei o verbo amar de verdade e que confiei totalmente. Senti um chamado de Deus tão forte que no 5º ano de medicina fui estudar teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo nesses 2 anos. Quando eu me formei em medicina, Deus confirmou planos diferentes dos meus para a minha profissão. Ao invés de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, o Senhor Jesus me dirigiu para concluir o curso teológico apenas, e depois de casado com a Beth, em junho de 88, nos mudamos para Ribeirão Pires, com a direção clara da parte de Deus para a plantação de uma nova igreja nessa cidade. Em 1989 e 91, Deus nos presenteou com 2 lindas filhas, a Débora e a Daniela. Pouco tempo depois, em 1993, Deus nos chamou para deixarmos tudo em Ribeirão Pires e irmos ao Parque Nacional do Xingu. No ano seguinte, nos mudamos com a família para lá e ficamos 2 anos, retornando em 96. Logo que voltamos, a Beth ficou grávida do Gabriel, que nasceu em 97, completando a nossa família. Continuamos firmes na plantação da Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, que foi organizada em 99. Nesse período, continuei trabalhando como médico e pastoreando a igreja e vendo Deus prosperar as nossas vidas, tanto na profissão como na igreja, como na família, com os nossos filhos se fortalecendo espiritualmente. Durante os 30 semanas, Deus continuou trabalhando na minha vida emocional e espiritual, revelando questões profundas, me ajudando a superar os problemas emocionais e a rejeição na infância. Continuo em obras para que o Espírito Santo cure as minhas emoções e me transforme cada vez mais no Filho amado de Deus que eu sou em Cristo. Obrigado pelo silêncio de vocês. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a depressão, a compulsão, o perfeccionismo e a ira. O meu nome é Débora. Olá, então hoje nós estamos na decisão 5, obedecer, é a decisão eu vou obedecer. Na apostila antiga, é na página 195, e na nova eu esqueci de ver. Quem tem a nova? 207, obrigada, Jair. É a lição Saia da Zona de Conforto. Então, nós estamos na semana 18, estamos aqui na semana 18, das 30, 18/30, e que bom é estarmos aqui, então, nessa noite, podendo ouvir um pouco mais a respeito da obediência, a obediência. E o nosso texto de hoje é Deuteronômio 5:29, que diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, assim disse o Senhor. Então, a obediência é algo que Deus tem para nós. E quando nós obedecemos, a nossa vida ela é abençoada. Nós temos as bênçãos de Deus. E Ele, então, cuida da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre sair da zona de conforto, que também é uma decisão de obediência. Então,
obedecer também implica em sair da nossa zona de conforto. A gente sabe que lá em João 14, 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, a maior prova de amor que nós podemos dar para o Senhor não é sacrifícios que vamos fazer, grandes ofertas que vamos dar, ou coisas que vamos desempenhar para Jesus, mas a nossa maior prova de amor para Ele é a obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, estamos então mostrando para Ele que o amamos. Aquele que conhece os mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Assim disse o Senhor. Então, nós sabemos que, se amamos a Jesus, nós vamos obedecê-lo. E falando, então, da zona de conforto, o que é essa zona de conforto? A verdade é que, no decorrer da nossa vida, dependendo das situações que passamos, dos traumas que sofremos, das dificuldades que enfrentamos, desde lá da nossa infância até a nossa vida adulta, nós criamos barreiras ao nosso redor para nos proteger da dor, certo? Então, nós sabemos lá, a gente conhece a nossa árvore, e a gente sabe que os traumas que sofremos, as dificuldades, as coisas que acontecem conosco, elas acabam bloqueando a nossa vida, bloqueando a paternidade de Deus em nós e gerando essas compensações. E nós, então, criamos essas barreiras, essas compensações que nós temos também, a fim de nos proteger. Certo? Então, a gente ouviu o testemunho do pastor aqui. Ele, para se proteger da rejeição, ele criou essa barreira e não se relacionava com as pessoas de forma profunda para se proteger, certo? Então, a gente cria uma zona de conforto para nós, onde nós nos sentimos confortáveis, onde nós nos sentimos seguros. É isso que é a nossa zona de conforto. E o problema é quando essa zona de conforto, essas barreiras que nós criamos, nos impedem de crescer e de chegarmos a concluir os propósitos de Deus para nós. Então, essa zona de conforto, essas barreiras impedem a gente de avançar e de crescer na direção daquilo que Deus tem para nós. Então, nós, como seres humanos, todos nós aqui, a nossa carne, ela quer ficar no que é confortável, certo? Se a gente for ver, o ser humano busca por conforto. Nós queremos os carros mais confortáveis, as casas mais confortáveis, a cama mais confortável. A gente fica pesquisando qual colchão é melhor para comprar, aquele que vai tirar nossa dor nas costas, que vai deixar a gente dormir melhor, não é verdade? A gente gosta do conforto. E na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de agir, nós fazemos da mesma forma. Nós procuramos aquilo que é confortável. E a gente tem a tendência, então, de deixar as coisas como elas estão. Não vamos mexer nisso não, deixa como está, que é melhor assim, eu já conheço aqui como funciona, eu já sei como vai ser o meu dia, eu já sei os desafios que eu vou ou não vou enfrentar, porque eu vou ficar na minha zona de conforto. Então, a gente fica nesse lugar do comodismo. Mas a verdade é que, ficando nessa zona de conforto, nós ficamos nessa vida acomodada e não saímos do lugar, não avançamos, não crescemos, não vamos em direção a coisas novas, ao crescimento. Deus, quando Ele chama pessoas, a gente vê isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele chama as pessoas para saírem de onde elas estavam, saírem daquilo que elas conheciam e irem na direção do que Deus tinha para elas. A gente vê isso lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Em Gênesis 12, 1, Deus diz para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Então, Deus queria mudar a vida de Abraão e, através dele, abençoar muitas pessoas. Então, Abraão foi escolhido por Deus. Mas Deus falou para Abraão, então, sair daquilo que era conhecido e ir em direção a algo novo. Deus chama Abraão para sair da sua zona de conforto, sair do que era confortável. Para nós sairmos do comodismo, nós precisamos de uma nova atitude.
Diga aí para quem está ao seu lado, uma nova atitude. Ou para você mesmo, uma nova atitude. Precisamos de uma nova atitude. Sem uma nova atitude é impossível mudar. Para que essa mudança aconteça, precisamos agir, precisamos de uma nova atitude. Sabe por quê? Porque se ficarmos na zona de conforto, se ficarmos no comodismo, essa estagnação gera insatisfação na nossa vida. Quando ficamos lá estagnados, sentimos que não estamos avançando, quando paramos para refletir, vamos nos sentir insatisfeitos. Por quê? Porque vamos ver que não saímos do lugar. Então, precisamos tomar uma nova atitude para que essa mudança aconteça, para que essas barreiras que nós mesmos colocamos essas barreiras ao nosso redor para nos proteger e nos deixar nessa zona segura, para que elas, então, não nos impossibilitem de alcançar os nossos objetivos. Quais de nós aqui, se formos sinceros, já pensamos que queríamos alcançar algo, mas não tomamos as atitudes necessárias para chegar lá e não chegamos lá? Quem aqui já passou por isso? Todos nós, com certeza. Então, nós precisamos entender que sair da zona de conforto demanda uma nova atitude, uma nova maneira de agir. E existem algumas barreiras na nossa vida, algumas formas de pensar, alguns comportamentos que nos impedem de sair dessa zona de conforto e de avançar. Nós temos alguns deles aqui na nossa apostila, e o primeiro deles que nós vemos aqui é a culpa. Você, então, é aquela pessoa que se sente culpada, que se responsabiliza pelo que acontece ao seu redor, então sempre precisa de uma desculpa para o que está acontecendo. Você arranja uma desculpa. Não, eu não consegui fazer isso porque estava muito cansada. Não comecei a fazer esse plano de estudos hoje porque eu fui dormir tarde ontem. Enfim, a gente arranja desculpas para tirar essa culpa e impedir, então, a gente de avançar. Então, a culpa pode ser uma barreira na sua vida. Vá pensando aí em qual deles você se identifica. Pode ser mais que um, tá bom? Então, você é aquela pessoa que arranja desculpa para não se sentir culpado de não ter mudado e tomado uma nova atitude. A segunda barreira, e essa é muito comum, é a da vitimização. Então, sempre na sua mente aparecem pensamentos de que o meio em que você vive, as pessoas ao seu redor estão em dívida com você, e você é uma vítima das circunstâncias, das situações, ou então você é uma vítima das pessoas que estão ao seu redor, e aí você então perde o foco no que você mesmo pode fazer, no que eu posso fazer, independentemente das pessoas ao meu redor. Mas, em vez de ficar nesse lugar de vítima, é entender que a mudança começa dentro de nós. Nós decidimos mudar, independentemente das pessoas ao nosso redor e das situações ao nosso redor. Então, talvez você ficou nesse lugar de vítima, é tempo de sair desse lugar de ser a vítima e de se vitimizar para tomar novas atitudes com o Senhor, rumo à mudança. Talvez a barreira que você enfrente é a pressão de ser perfeito. Os perfeccionistas aqui. Então, a pressão de ser perfeito paralisa a sua vida e você, então, tem tanto medo de errar que você não dá novos passos. Você não tenta coisas novas, você não toma novas decisões porque você não quer errar. Então, o medo de errar, o medo de falhar te impede de aprender e crescer. Porque assim como uma criança, quando ela está aprendendo a andar, que é algo novo, ela vai cair, não é verdade? Vai cair várias vezes. Nós também, quando estamos aprendendo coisas novas, estamos vivendo algo novo na nossa vida, vamos errar por vezes. Mas o que importa é aprendermos com esses erros, tomarmos essas atitudes. Então, não deixe que o medo de errar, o medo de falhar paralise a sua vida. Te deixe preso na zona de conforto. Vamos vencer, então, o perfeccionismo. A quarta barreira é o domínio. Ou seja, você só quer fazer aquilo que você domina.
Você só quer fazer aquilo no qual você é bom. Aqui entra a procrastinação. Então, a gente quer fazer só aquilo que a gente sabe que vai dar certo e fica procrastinando as atitudes, as decisões que são mais difíceis para nós, que vão nos dar mais trabalho, que talvez não vão ser super bem-sucedidas desde o início. Vencendo a procrastinação, vencendo essa barreira, esse falso pensamento de que nós só podemos fazer algo se vamos ser super bem-sucedidos naquilo, ou aquilo que vem mais fácil para nós. Talvez você é alguém que tenha facilidade em se comunicar, em falar com as pessoas, mas ir mais profundo seja uma dificuldade para você. O conflito é algo que você não gosta, então você evita o conflito, procrastina as conversas difíceis. Talvez você precise ter conversas difíceis com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus familiares, no seu local de trabalho, mas você procrastina essas conversas difíceis. Por quê? Porque você tem medo de algo que vai demandar ali uma coisa difícil de você, algo que seja o desconhecido. Então, essa ideia impede a nossa vida de avançar também. Talvez para você uma barreira, a quinta barreira, seja a crítica. O medo de ser criticado, de receber críticas. Então, nós precisamos reformular na nossa mente o que nós pensamos a respeito das críticas que recebemos. Então, as críticas podem ser construtivas para nós. Se nós olharmos as críticas que recebemos como oportunidades de melhoria na nossa vida, nós não receberemos essas críticas como ataques. Não estarão nos atacando, mas vamos receber como um feedback, como uma oportunidade de melhoria em nós. Eu falei aqui algumas semanas atrás que todos nós temos pontos cegos. Né? O que é o ponto cego? É quando você não consegue enxergar um defeito em você mesmo. Ou você não consegue enxergar uma atitude que você toma que não é legal. Todos nós temos pontos cegos. Mas se não conseguimos receber críticas, mesmo que sejam construtivas, feitas em amor, não conseguiremos jamais crescer e avançar. Porque não vamos saber nem ao menos onde estamos errando. Se ninguém apontar para nós, falar para nós as áreas nas quais nós estamos falhando, talvez não vamos entender e compreender e ter a oportunidade de vencer essas dificuldades. Então, precisamos reformular na nossa mente as críticas como uma oportunidade da gente crescer. Porque muitas vezes as pessoas que são próximas de nós, elas conseguem ver coisas em nós que nós não vemos. Elas veem as nossas reações, elas veem como nós nos comportamos, elas estão conosco a maior parte do tempo, então conseguem ver áreas em nós que talvez precisamos mudar. Então, eu deixei esse desafio para nós, algumas semanas atrás, da gente perguntar para as pessoas que são próximas de nós, quais são algumas áreas que eu posso melhorar? Quais são algumas áreas que não estão legal em mim, que você acha que seriam áreas em que eu posso ser trabalhado? E receber essas críticas construtivas em amor de pessoas que amam você, não que você vai sair na rua. O que você acha de mim? Não é isso. Nós não estamos buscando aqui a aprovação das pessoas, mas oportunidades de melhoria. Talvez no seu trabalho, quando o seu chefe faz uma crítica, te dá um feedback ali de algo que você pode melhorar, você recebe como um ataque, fica super ofendido, não consegue ter essa conversa. Precisamos entender e reformular essa situação na nossa mente, para que venhamos a sair da nossa zona de conforto e para que possamos avançar. A sexta barreira é a atitude, o colocar em prática. E essa aqui é muito importante, essa ideia para nós. Nenhuma mudança significativa se opera simplesmente pelo conhecimento de que precisamos mudar. O admitir é o primeiro passo, não é verdade? Eu entender que eu preciso mudar. Mas só pensar não vai magicamente mudar a sua forma de agir. Não vai mudar a sua atitude, simplesmente o pensar. O que é preciso? É preciso colocar em prática. É preciso realmente realizar. Então, nós estamos aqui falando sobre as nossas áreas em que estamos sendo trabalhados, as áreas em que estamos vencendo, e o que estamos fazendo na nossa vida, o que estamos colocando em prática para, de fato, vencer essas dificuldades.
Porque apenas conhecer que elas existem, ou apenas saber que precisamos mudar, é lá só o primeiro passo. É o primeiro passo, entender. E existem outros passos que precisamos dar, então, para que a mudança de fato aconteça. Precisamos transformar as ideias em iniciativas. Boas ideias todos nós temos. Talvez ideias do que precisamos fazer para mudar, todos vamos ter. Agora, o que vai fazer a diferença entre aqueles que vão crescer, que vão avançar, que vão mudar, que vão ser transformados, é ter a iniciativa de colocar essas ideias em prática na nossa vida. As intenções, não, eu quero mudar, eu tenho essa intenção, eu quero ser diferente, serem transformadas em comportamentos. Eu quero, então, ser alguém mais amoroso, eu tenho essa intenção. Eu preciso, então, com intencionalidade, agir de forma a demonstrar o meu amor de maneira mais aberta às pessoas que eu amo. Então, eu vou me esforçar, eu vou colocar em prática essa minha intenção. Essa minha ideia, eu vou colocar em prática para que eu veja resultados. Senão, os resultados não vão acontecer. Nós podemos desejar muitos resultados. Não, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero vencer isso, quero vencer aquilo. Mas, se não tivermos as atitudes vencedoras, não vamos receber, de fato, a vitória e não vamos vencer. Precisamos colocar em prática. O que vai fazer a diferença é o que nós vamos fazer com aquilo que sabemos. E aqui na apostila tem algumas perguntas. Será que você faz tudo o que você sabe? Eu sei o que eu preciso fazer. Será que eu faço tudo o que eu sei? Será que você faz tudo o que você diz? Então, você diz que quer mudar isso, quer mudar aquilo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Será que você tem feito, colocado em prática essa sua fala? Isso é para mim também, viu, irmãos? Para eu pensar também. Será que nós fazemos tudo o que podemos de fato? Ou será que damos lugar à procrastinação, ao nosso comodismo, para não sairmos da nossa zona de conforto? Mesmo que a nossa zona de conforto seja prejudicial para nós. Então, por exemplo, nós que lutamos contra as compulsões, seja compulsão por compras, por comida, por sexo, N compulsões que pode existir na sua vida. O lugar da compulsão é um lugar da sua zona de conforto. É um lugar bom? Não. É um lugar que traz coisas boas para você? Não, te traz muitos malefícios. Mas é confortável estar ali. E sair, então, dessa zona de conforto demanda atitudes para vencer essas dificuldades. E você pode aplicar isso para qualquer seja as áreas em que você está lutando. Mudar o discurso não basta. Então, nós estamos aqui falando todas as semanas, falando sobre, na nossa partilha, o que nós estamos sentindo, o que nós queremos mudar, o que precisamos ser transformados. Mas mudar esse discurso apenas não basta. O que precisamos é mudar as atitudes e colocar isso em prática. E eu sei que pode parecer difícil assim, a gente pensar, meu Deus, eu tenho que agir. Mas o Senhor está conosco, não estamos sozinhos. Nesse processo, nós estamos aprendendo também que Deus, o nosso Pai, está interessado na nossa mudança, está interessado no nosso crescimento, está interessado na nossa cura. E Ele está conosco durante esse tempo. Abandonar, então, esses hábitos antigos. O que é um hábito? É algo que você faz repetidamente na sua vida e que agora você faz sem pensar. Muitos dos nossos hábitos estão enraigados lá na nossa infância, adolescência, na forma como nós somos criados. E aí esses hábitos foram sendo colocados na sua vida, você foi adquirindo esses hábitos e hoje em dia você faz sem pensar. Então, a forma como você acorda, o que você faz? Você primeiro toma o café ou você primeiro escova os dentes? Isso é um hábito. Não, primeiro escova os dentes e depois eu tomo café. Não, primeiro eu tomo café, depois eu escovo os dentes. Isso é um hábito que você desenvolveu na sua vida e você faz sem nem pensar. Nós temos muitos hábitos que fazemos na nossa vida e muitos deles que são negativos para nós, que são confortáveis, mas que não nos tiram da inércia, que não nos colocam em movimento. Nós precisamos sair da zona de conforto e ir, sim, para a zona de desafios, de coisas novas, para que venhamos a crescer e avançar na nossa vida. E aí vamos refletir. Você identificou características que podem se tornar barreiras em sua vida?
Então, quais são as características que podem se tornar barreiras na sua vida? A dificuldade em lidar com críticas, o perfeccionismo, a vitimização, a culpa, a procrastinação. Reflita aí e coloque quais são algumas características que podem se tornar barreiras na sua vida. Então, entendemos que precisamos sair da zona de conforto. Então, nós vamos falar sobre alguns passos que nós podemos dar para sair desse lugar, para sair da zona de conforto e entrar nessa zona de desafios, de mudança e de transformação. O primeiro passo é viver a sua liberdade. E Gálatas 5:1 nos fala sobre isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, aqui é importante entendermos que ser livre não quer dizer fazer o que quiser, nem o que o mundo pede, mas, ao contrário, ser livre é você saber dizer não ao que o faz estar aprisionado. É poder dizer não para o pecado. Isso é liberdade. É poder dizer não para aquilo que te aprisionava antes. É poder dizer não para as suas compensações e viver, de fato, a liberdade que Jesus nos deu. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus nos deu liberdade, fomos livres do pecado. E nós, então, podemos, sim, vencer as nossas compensações e viver essa liberdade, sabendo dizer não àquilo que faz mal para nós, aquilo que prejudica a nossa vida. Jesus é aquele que liberta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Então, o caminho para a sua libertação é Cristo. Ele é o caminho, é Ele quem possibilita e faz ser possível vivermos uma vida diferente. Então, não estamos aqui falando sobre autoajuda, não estamos falando aqui sobre o poder da mente, nós estamos falando aqui sobre o poder de Cristo que nos comprou e que transforma o nosso viver e que possibilita, então, que vivamos de forma diferente. O Espírito Santo é o nosso companheiro nessa jornada do 30 semanas e que nos ajuda para que venhamos a vencer essas dificuldades e sair da zona de conforto. Deus é o único que pode nos tirar da inércia. O que é a inércia? Então, a inércia é essa resistência à mudança. Um corpo que está parado fica parado, não é verdade? A não ser que tenha uma força sobre ele que o leve à mudança. Da mesma forma, um corpo que está em movimento, num movimento retilíneo uniforme, pessoal da física, no movimento retilíneo uniforme, ele continua se movendo a não ser que uma força seja implementada sobre ele. Então, quando você pensa, né, quando está todo mundo no trem, todo mundo já teve essa experiência. Você está no trem e o trem para de sopetão. O que acontece? Você continua se movendo, não é verdade? E cai, ou tropeça, ou bate em alguém. O que é isso? É a inércia. Você já estava em movimento e o trem parou e você continuou se movendo. Da mesma forma, nós, se estamos parados ou se estamos nos movendo na direção errada, a não ser que uma força seja exercida sobre nós, nós continuamos nos movendo na direção errada ou continuamos parados, sem sair da nossa zona de conforto. Então, Deus é aquele que pode mudar a nossa vida e nos tirar dessa inércia, para que nós possamos, então, avançar, sair desse caminho no qual estamos e sermos transformados. E nós temos aí uma outra reflexão. Você percebe algo que o aprisiona, sim ou não? Existem áreas nas quais você está aprisionado, que você está aí nessa inércia e precisa de uma libertação, precisa de um agir de Deus na sua vida? O primeiro passo, então, é viver a liberdade. O segundo passo para sair da zona de conforto é mudar a partir de pequenas ações. E esse é um passo muito importante. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos.
Então, todos nós temos grandes metas que queremos alcançar, certo? Eu quero chegar nesse lugar, eu quero vencer essa área, eu quero aqui ser transformado nisso, eu quero receber isso. Então, nós temos grandes metas e precisamos, então, tomar pequenas atitudes que nos levem na direção dessa grande meta. Então, vamos supor que a sua grande meta é ter um doutorado, por exemplo. Então, tenho essa meta, eu quero ter um doutorado, porque eu quero aprender mais, eu quero ensinar numa universidade, essa é uma meta que eu tenho, por exemplo. O que eu preciso fazer para chegar lá no doutorado, se eu estou na faculdade? Eu preciso colocar pequenas metas na minha vida para que eu vá chegar lá, certo? A minha primeira meta é concluir o meu curso na universidade. Então, essa é a minha primeira meta, eu preciso concluir o meu curso. A minha segunda meta é ler alguns livros sobre esse tema, é me informar sobre isso. Essa é uma segunda meta. Uma terceira meta, criar conexões com professores que possam, então, me indicar ao doutorado. Essa é uma terceira meta. Uma quarta meta, fazer a minha inscrição para o doutorado. Uma quinta meta, estudar para a minha prova do doutorado. Enfim, vocês entendem. Pequenas metas que vão nos levar a essa metona. Então, são as metinhas que nos levam até essa grande meta. Essa é uma estratégia que nós podemos fazer para que a mudança aconteça na nossa vida. O importante é tomarmos essas pequenas atitudes. Existe essa frase muito famosa que fala sobre a insanidade, que insanidade, loucura, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Certo? Então, nós aqui queremos ser curados, queremos ser transformados, precisamos, então, o quê? Tomar atitudes diferentes, certo? Para experimentarmos a transformação na nossa vida. Pequenas atitudes. Comece pequeno, né? Como a gente tem o nosso devocional. Um dia de cada vez. É um dia. O que eu posso fazer hoje para estar mais curado? O que eu posso fazer hoje para vencer esse pecado? O que eu posso fazer hoje para experimentar a transformação na minha vida? Um dia de cada vez. Talvez o seu passo seja comprar o devocional e começar hoje. Pequenas atitudes que, então, no decorrer do tempo, essas pequenas atitudes vão se aglutinando e vão gerando grandes transformações na sua vida. Quando você chegar lá no final do ano, vai ver, nossa, olha como mudou a forma como eu me comporto na minha casa. Olha como mudou a forma como eu enxergo a minha saúde. Olha como mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas no meu trabalho. Olha como mudou a forma como eu penso sobre mim mesma. Essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Comece com pequenas atitudes para chegar num grande lugar. E a reflexão, você quer ter novas atitudes? Acredito que todos nós, na verdade, queremos ter novas atitudes. Reflita, então, em quais áreas você quer ter novas atitudes. Você pode anotar na sua apostila, quer ter novas atitudes em relação a isso, aquilo outro, para experimentar a transformação. Em terceiro lugar, o terceiro passo que nós podemos tomar, então, para sair da zona de conforto. Então, o primeiro passo foi viver a liberdade que temos em Cristo. O segundo passo é mudar a partir de pequenas ações. Então, as pequenas metas, as pequenas ações que eu vou ter no meu dia. E o terceiro passo é procurar tomar as atitudes que Jesus tomaria. Então, Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele é o nosso exemplo também na forma de viver, naquilo que fazemos, em como nos comportamos. Filipenses 2,5, o apóstolo Paulo nos ensina: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Jesus, o único homem perfeito que existiu, ele é o nosso exemplo em tudo. E ele é um exemplo de um ser humano livre. Ele é um padrão da existência que Deus deseja para nós. Então, a gente sabe que Jesus, ele olhava para as pessoas e as pessoas eram impactadas pelo olhar de amor de Jesus. As pessoas eram impactadas pela forma como Jesus falava com as pessoas. As pessoas eram impactadas pela verdade que Jesus carregava. As pessoas eram impactadas porque Jesus estava ali, trazia paz para aquele lugar, trazia transformação. Então, se há algo em nós que não se parece com Jesus, estamos errados e precisamos ser transformados. Ele é o nosso alvo, a nossa atitude precisa ser
parecida com as atitudes de Jesus. E todos nós estamos nesse processo. Alguns de nós estão nessa caminhada há mais tempo e talvez estão aí se achegando para ser mais parecidos com Jesus. Alguns de nós estamos nessa caminhada chegando agora, começando agora a nossa caminhada. E precisamos, então, também avançar para que cheguemos a cada vez mais estar com Jesus. Áreas em que precisamos de libertação. Alguns de nós estamos aqui e já experimentamos libertação em algumas áreas e estamos sendo trabalhados em outras áreas, porque sempre estamos em obras, não importa. Se você chegou aqui hoje é o seu primeiro dia, ou você já está aqui no seu terceiro ciclo, todos nós temos áreas nas quais precisamos de cura, de libertação e precisamos ser transformados e guiados por Jesus. E ser guiado pelo Espírito de Deus é sair da zona de conforto. A Bíblia fala para nós que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se somos filhos de Deus, o que somos, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos guia para a nossa zona de conforto, porque Ele quer que sejamos transformados. E nada cresce na zona de conforto. Uma sementinha para germinar precisa ali sair da sua zona de conforto, não é verdade? Pensa num carocinho de manga. Para ele germinar, precisa ser quebrado, ele precisa ser aberto ali dentro para sair o brotinho. E então, esse brotinho sair da terra, precisa ter força para sair da terra, para então crescer e virar uma árvore. Nós também precisamos sair do nosso conforto para que venhamos a crescer e sermos, então, essa pessoa que é firmada em Cristo e que experimenta os frutos do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem a história de Abraão como um exemplo para nós. Então, a gente começou lendo lá Gênesis 12. E a gente vai concluir também com essa história de Abraão, que nos ensina, então, uma lição. Em Gênesis 15:1, Deus fala com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Deus, então, tinha falado para Abraão, lá em Gênesis 12, lembra? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra em que eu lhe mostrarei. E Abraão, então, obedece a Deus. Ele sai da sua terra, mas ele obedece mais ou menos, porque ele leva o seu sobrinho Ló com ele. Ele leva parte da sua parentela ali junto com ele, que era Ló, o seu sobrinho, que era próximo dele, vai junto com ele. Abraão leva Ló junto. E aí ele começa essa jornada, certo? De seguir a Deus junto com Ló. Mas chega um momento em que Ló e Abraão precisam se separar, porque eles já estavam com rebanhos muito grandes, não conseguiam mais viver juntos. E então, Abraão e Ló se separam. E aí nós temos a promessa de Deus para Abraão. Em Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, assim também se poderá contar a sua descendência. Então, quando Abraão obedece a Deus completamente, ele recebe essa promessa poderosa de que a sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. O que tem aqui a gente sabe que Abraão, então, é o nosso pai na fé. De Abraão veio o povo de Israel, e do povo de Israel veio Jesus, e de Jesus viemos todos nós, certo? Então, imagine essa descendência de Abraão, todos aqueles que creram em Jesus por toda a história. Realmente, não se pode contar, são como as areias da praia. Então, nós precisamos também entender que talvez nós estamos como Abraão. Obedecemos ao Senhor, mas trazemos alguma coisa lá da nossa zona de conforto para nos fazer companhia, como Abraão trouxe Ló com ele. E é o momento, então, de deixarmos aquilo que trouxemos junto conosco para vivermos, de fato, a totalidade do que Deus tem para nós. Se o Senhor tem mostrado a você o que precisa ser mudado, transformado em você, precisamos, então, hoje, tomar essa decisão.
prosseguir sem medo. Não tenhamos medo, mas que saibamos que Deus é conosco, que Jesus está conosco, e aquele que nos manda ir, aquele que nos chama, é o mesmo que nos capacita na caminhada e nos leva ao lugar onde Ele tem para nós. Não é na nossa força, mas é por meio do Espírito Santo que opera em nós. Então, nós podemos sim vencer essas áreas na nossa vida, sair da zona de conforto para experimentarmos de fato essa vida que Deus tem para nós, essa vida que Jesus disse que Ele veio para trazer, essa vida em abundância que Jesus tem para mim e para você. Então, que assim seja na nossa vida, que hoje nós venhamos a decidir abandonar essas coisas que trouxemos conosco da zona de conforto para vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Então, hoje a nossa pergunta facilitadora, nós já vamos para nossas rodas de partilha, e a pergunta é: quais áreas da minha vida se encontram na zona de conforto? Então, você já pode ir refletindo quais áreas da sua vida se encontram na zona de conforto. Então, se hoje é a sua primeira vez aqui no 30 Semanas, as partilhas femininas ficam aqui nesse espaço e as partilhas masculinas acontecem no outro salão aqui ao lado. Então, você pode ir ali, se você é homem e está aqui pela primeira vez, pode ir para o salão ali ao lado e o Jair vai orientar você em qual roda você fica. E se você é mulher, você pode ficar aqui que nós vamos orientar você em qual roda você pode fazer parte. E os demais, temos aí 5 minutos, você pode ir ao banheiro, tomar uma água e vamos